eu me lembro do primeiro relógio que eu ganhei. Ainda era de corda, né? Daquele que você tem que virar o botãozinho. Eu devia ter, sei lá, será que eu estava no final do curso primário ou começo do curso ginasial? Mas eu fiquei muito impressionado porque na telinha dele, assim, no lugarzinho dos ponteiros, estava escrito rubis. Eu não sei quantos rubis, devia ser uma bobagemzinha, 3, 4, 5 rubis, 7 rubis, 17 rubis, eu não me lembro, era um relógio barato, ainda não era automático, depois viriam os automáticos, né, que eu ganhei no ginásio, que eu ganhei um automático, que eles ficavam fazendo assim para os meninos ficarem com inveja que você tinha um relógio automático, tinha que sacudir o pulso para ele carregar, né, para ele dar corda. Mas aqueles rubis me impressionaram, puxa, tem rubis no pulso, mal sabia eu que era rubi sintético, né, o que usa no relógio. Existe um rubis no relógio, nesses relógios existiam, hoje acho que nem fazem mais com rubis, e ele serve apenas como apoio de algum eixinho para não gastar. Mas é uma casquinha, uma caspa de rubi que tem lá dentro, não é maior que isso. E o rubi é uma pedra preciosa, então eu até fiquei com vontade de descobrir quais eram as pedras mais preciosas do mundo. Eu fiz uma pesquisa no Google e não vi o rubi. O meu rubizinho não aparecia. E eu achava que era uma pedra preciosa, ele não estava lá. As 12 pedras mais preciosas do mundo, por valor, por raridade, começam com alexandrita, nunca ouvi falar, tanzanita, muito menos, benitoite, opala negra. Opala eu já ouvi falar. Meu pai teve um opala, mas não pedra, né? Mas tem a opala, pedra, que é mais conhecida. Mas a opala negra não, ela é raríssima, não existe. Só existe numa região da Austrália. Larimar, berilo vermelho, que é uma esmeralda, ao invés de ser verde, ela é vermelha. Painita, musgravite, taafeite, jeremegevite e gradidierite. E a 12ª, dessa lista das mais valiosas do mundo, diamante negro. Perdão, diamante vermelho. Diamante vermelho. O diamante branco é esse que é lapidado e fazem anéis para noivados, né? Mas ele nem aparece na lista das 12 pedras mais preciosas do mundo. Então você, que seu noivo te deu um anel de diamante, é melhor você não ficar tão contente assim, porque ele não deu a pedra mais preciosa que existe na face da Terra. Ele não está nessa lista. E na Bíblia nós encontramos muitas pedras preciosas, principalmente no Antigo Testamento, que era na roupagem dos sacerdotes. E elas tinham todo um significado, mas não eram essas pedras aqui, porque essas pedras acho que são pedras encontradas modernamente, né, em minas muito profundas ou em lugares muito remotos. Aquelas eram as mais preciosas do tempo lá da Bíblia e que são as mais comuns também no nosso conhecimento para joias. Mas além de existirem aquelas pedras preciosas na Bíblia, eu fui buscar na Bíblia e encontrei outras pedras preciosas. A Bíblia é que nem uma caixinha de surpresas. E existem algumas pedras preciosas na Bíblia. Começa por uma pedra que é a mais preciosa que existe, não na face da Terra, mas em todo o universo. Se você for garimpar em outros mundos, em outras galáxias, você não vai encontrar uma pedra tão preciosa quanto essa pedra. Essa pedra na Bíblia é chamada de Senhor Jesus Cristo. Essa é a pedra mais preciosa. E a Bíblia chama de preciosa. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz que, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, na avaliação de Deus, essas 12 aqui são lixo. Ainda ele tenha criado essas 12 pedras preciosas, mas elas não são nada comparada à pedra mais preciosa que existe, que é Cristo Jesus, o Senhor. E um detalhe muito importante, ela é preciosa para Deus, eleita e escolhida, selecionada como um joalheiro, né? Ele tem lá as várias pedras, ele vai selecionar a mais pura, a mais perfeita de todas. Assim Deus escolheu a pedra mais perfeita que ele podia encontrar, Cristo Jesus. Para Deus é a mais preciosa. E agora eu começo perguntando para você o seguinte: qual é a pedra mais preciosa para você? É Cristo. Para Deus é. E para você? É Cristo. Será que a apreciação do ser humano é a mesma que Deus tem?
Deus tem um gosto, uma apreciação. O nosso gosto, a nossa apreciação, às vezes não bate, não coincide com a apreciação de Deus. Porque mais adiante, no mesmo capítulo 2 de 1 Pedro, ele continua no versículo 5, vós também como pedras vivas. Agora ele está comparando os cristãos, seres humanos, como pedras vivas. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Essa é a função. Quando nós falamos que Cristo veio salvar pecadores, para que ele veio salvar pecadores? O que Deus queria com os pecadores? O que Deus busca? Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso que Deus busca. Deus busca adoradores. Não outra coisa, Deus busca adoradores. E ele produz esses adoradores como pedras vivas, para edificar uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Veja que, se você não está fazendo parte disso, você não está em sintonia com Deus e nem com os pensamentos de Deus. Se Jesus Cristo não é a coisa mais preciosa que você tem, a sua conexão com Deus está rompida. Ela ainda não foi restaurada. Você está separado de Deus por causa do seu pecado. E todos nós nascemos pecadores e por isso condenados também ao juízo eterno, a menos que Deus nos salve, a menos que Cristo nos salve. Por isso também na Escritura se contém, continuando a passagem de 1 Pedro, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Mais uma vez, Deus falando na sua palavra, que essa é a principal pedra da esquina. Quando você constrói, eu construí 2 casas já que tinham alicerce de pedra. E na hora de construir, você faz umas valetas, que são onde vão as paredes. Aí você escolhe a pedra mais certinha, com o ângulo mais reto que tem, coloca no canto, e a partir dela você traça as linhas, e dela vai surgir todo o alicerce com as outras pedras. É assim que constrói uma casa de pedra, com alicerce de pedra. Por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, do canto, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Muitas pessoas titubeiam quando se fala em crer em Jesus. Mas eu não sei, o que vai acontecer comigo depois se eu crer? Não será confundido. Não será confundido, as coisas se abrem, você enxerga, você era cego, depois vai enxergar a luz. E assim para vós que credes, é preciosa essa pedra. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Então temos 2 classes de pessoas aqui. Aquelas que consideram Cristo a pedra preciosa e creem nele para a salvação, porque entendem que ele pagou na cruz por nossos pecados. Essa é uma classe de pessoas. Você está nela? Se você está, você concorda com Deus que a pedra preciosa é Jesus. E a outra classe, aquela dos rebeldes, que se rebelaram contra Deus e não querem aceitar aquele que Deus enviou para salvar o mundo. Não querem aceitar. E para esses, o que essa pedra será? Para uns, a pedra é salvação. A pedra é ângulo. A pedra é para colocar o traçado correto das coisas. Para esses que creem, não serão confundidos. Saberão exatamente onde estão pisando. Mas para os outros, é uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Quem tropeçou numa pedra, quem já deu com o dedinho numa pedra, sabe como é triste e dolorido você tropeçar numa pedra descalço. Dói muito. Agora você imagina você tropeçar para cair na condenação eterna. Tropeçar em Cristo, porque você não o teve como uma pedra preciosa. Depois que eu encontrei essa pedra preciosa na caixinha do porta-joias de Deus, que é a Bíblia, depois eu fui procurar outras pedras preciosas. Encontrei uma outra coisa muito preciosa. É o sangue precioso. Um sangue precioso. Nós sabemos o quanto um sangue é importante quando há necessidade de sangue no hospital. Às vezes um parente, um amigo sofre um acidente, os parentes começam a pedir, até pela internet, no Facebook, fulano de tal está internado em tal hospital, precisa de sangue, tipo isso, tipo aquilo, para poder se recuperar. O sangue é vida. Sem sangue não há vida. Sabendo que, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, e vamos acrescentar aqui as pedras mais preciosas do mundo,
que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais ou dos vossos antecessores, mas com o precioso sangue de Cristo. Olha outra coisa preciosa aqui. O precioso sangue de Cristo. Mas precioso para quem? Para Deus. Para Deus esse sangue é precioso. Porque ele tem valor. Ele tem valor de resgatar pecadores. De remir pecadores. O precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, esse cordeiro que iria derramar o seu sangue. Mas em que tempo foi conhecido? Deve ser há 2000 anos? Não. Então vamos chutar 5000 anos, 6000 anos. Tempo lá do Jardim do Éden? Não. O qual, na verdade, foi em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Deus, nos seus planos eternos, já vislumbrava lá na frente que haveria um cordeiro que viria derramar o sangue para remir o pecador, para libertar o pecador do seu pecado. Isso quando? Quando só existia Deus. Quando nem existia mundo, nem universo, nem nada. Existia Deus só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa trindade, esse círculo de amor e de comunhão que sempre existiu na eternidade, não vou falar em todos os tempos, porque a eternidade não tem tempo, mas já estava nos planos de Deus que um dia o seu Filho viria ao mundo para morrer numa cruz e derramar seu sangue. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Foi o amor do Pai que enviou o seu Filho para nos salvar. Quando você dá um anel de brilhante para sua noiva, aquilo é uma expressão máxima de amor, que você quer se casar com ela e você então oferece aquele anel, a pede em casamento. Pelo menos essa é a maneira ocidental de fazer as coisas. Em outros países tem outras maneiras, mas nesse exemplo, aquela é a prova de amor que você está dando. Custou caro para você. Às vezes você teve que fazer um crediário aí para comprar aquele anelzinho com uma pedrinha minúscula, que só com lente a sua noiva vai enxergar, mas custou caro para você, porque é a sua prova de amor. Agora imagina a prova de amor de Deus. Foi entregar seu próprio filho, a pedra mais preciosa que Deus tinha no seu tesouro, para que ele viesse aqui morrer, derramar sangue no lugar do pecador, pagar pela culpa do pecador. Cristo na cruz estava ali, ele fala profeticamente num salmo, ele fala assim: restituí o que não roubei. Como restituiu o que não roubei? Ele foi condenado no lugar daquele que pecou, daquele que praticou o mal. Nós, todos nós. Não há nenhum isento de pecado. Ninguém pode dizer eu sou justo, eu sou bom, eu sou... Não pode. Porque ao dizer isso você já está pecando. Você já está pecando. Só de se considerar assim, porque o padrão é Deus. Se eu colocar uma folha de papel branco, se eu perguntar aqui qual é essa parede aqui, você fala, é branca, né? Aqui é branca, aqui é bege. Tá bom, vamos ver se é branca. Aí eu pego uma folha de papel e coloco aqui. Na mesma hora você percebe que a parede não é mais branca. Porque eu tenho um padrão aqui que é mais branco do que a parede branca. E assim o padrão de Deus é Cristo, e ninguém alcança esse padrão. Portanto, para que o homem fosse salvo, Cristo precisou derramar sangue, não qualquer sangue, sangue precioso. Na cruz ele ficou 3 horas recebendo o juízo de Deus para pagar pelos nossos pecados vivo. Lá em Hebreus fala assim, que ao homem está determinado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Veja que no caso de Jesus foi diferente. Ele primeiro recebeu o juízo, depois ele morreu. Depois ele entregou a sua vida. Vivo. Vivo. Pense o que é uma pessoa viva sendo condenada no lago de fogo. Ele foi condenado na cruz por nossos pecados, vivo. 3 horas de trevas, Deus virou a face dele, ninguém viu o que ele estava passando ali, ninguém viu a expressão do seu rosto de sofrimento, nada. Foi uma coisa acontecida no secreto do sofrimento dele sozinho. Nenhum homem morre sozinho neste mundo. Entenda isso. O maior vilão, o maior facínora, o maior criminoso, na hora da morte, ele tem
ao lado dele, Deus esperando que ele se arrependa de seus pecados e creia em Jesus. E como nós temos prova disso? Porque havia um facínora na cruz, haviam 2 facínoras, 2 bandidos na cruz ao lado de Jesus. E na derradeira hora, um deles creu em Cristo e foi salvo ali. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e o Senhor frustra o desejo dele. Porque ele estava pensando, como qualquer judeu, em entrar no reino terrestre do Messias quando viesse reinar na terra, e o Senhor não atende o pedido dele. O Senhor dá mais. Fala, hoje estarás comigo, não no reino, no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então esse sangue precioso é o passaporte que Deus proveu para que entrássemos no paraíso, que é o céu, que apresenta a própria presença de Deus. Porque Cristo, depois de morrer na cruz, ainda ressuscitou o terceiro dia. Se ele tivesse só morrido e ficado morto, hoje o túmulo dele seria lá um lugar com ossos. Só isso. Mas o túmulo está vazio. Então a ressurreição de Cristo confirma que a sua morte foi aceita como uma paga eficaz por nossos pecados. Mas vamos continuar na nossa caixinha de joias aqui, de preciosidades, e eu encontro mais uma pedra preciosa nessa minha caixinha. A primeira pedra preciosa é Cristo, a segunda pedra preciosa chama-se o sangue precioso, ou precioso sangue de Jesus. E no final desse versículo que eu li de 1 Pedro 1, 20, vem o 21, que fala, por ele credes, por meio de Jesus credes, em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então aqui nos fala da ressurreição, que completa, fecha a obra de Cristo. Ela é a morte e ressurreição de Cristo. E aí vem então a outra pedra preciosa, que é chamada de fé preciosa, que a Bíblia chama de fé preciosa. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançarem fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Você tem essa fé preciosa? Você alcançou essa fé preciosa? Essa fé preciosa só pode ser dada por Deus. Porque a fé é um dom. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, Paulo escreve em Efésios capítulo 2. Então a fé preciosa não é a fé sua, não é a fé do seu esforço, não é a fé do seu intelecto, é a fé que Deus dá para que você pegue essa fé e coloque essa fé no objeto que é Cristo. Muita gente fala em fé outro dia. Outro dia estava no consultório, estava passando um desses programas matinais para mulheres que tem. E lá todo mundo discutindo fé, né? Era um grupo de mulheres que estava com câncer, ou teve câncer, algumas com peruca, outras com lenço na cabeça, e falou-se tudo de fé. E não falaram uma vez de Jesus. Uma vez de Cristo. Não, o importante é ter fé. Nós juntas aqui, a nossa fé fica mais forte, ficamos com uma fé mais poderosa, fé mais forte onde? Vocês estão morrendo. Como é que vocês estão com fé mais forte? A fé real é colocada num objeto fora do ser humano pecador. É colocada em Cristo Jesus, o Salvador. Não é a fé que muda alguma coisa. É em quem nós depositamos a fé. Eu posso ter muita fé nesse celular aqui. Eu creio no meu celular. Meu celular é meu Salvador. Não adianta nada. Amanhã ele para de funcionar, acaba a bateria. Se eu não carregar ele todo dia, ele para. É uma fé boba, é uma fé inútil. Mas a fé em Cristo, quem nele crê, não será confundido. E depois continuamos revirando a nossa caixinha de pedras preciosas, encontrei outra pedra preciosa. Ela é chamada de preciosas promessas. São várias, não é apenas uma pedra preciosa. 2 Pedro 1,3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Interessante isso, que é conhecendo a Cristo, é que nós temos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Quando uma pessoa está reclamando da vida, e é um cristão, às vezes, que creu em Jesus, vida, eu sei que não vai dar certo, minha vida não está dando nada certo, é porque ele não conhece ainda quem é o Salvador dele. À medida que ele vai conhecendo o Salvador, mais e mais e mais, ele vai desfrutando de tudo que Deus deu para a vida
com respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Agora veja que ser participante da natureza divina, isso não é pouco. Isso não é pouco. A gente ouve falar hoje de Copa do Mundo e tudo mais. Imagina você estar lá assistindo, alguém fala assim, Mário, vem cá. Agora vai ter o hino do Brasil. Aí, você quer ser participante? Entra na fileira do lado dos melhores jogadores do Brasil e fica ali do lado para sair na foto, no filme. Você vai ficar, eu sou participante da seleção brasileira. Olha eu aqui, não vou jogar nada, não sei nem chutar a bola, não sei que lado que chuta, mas eu estou participante. É uma honra para você, é um privilégio. Agora, Deus oferece sermos participantes da natureza divina. Agora, o que os homens consideram precioso? A vida. A vida humana. Você já cumprimentou alguém e a pessoa falou assim, o importante é ter saúde, né? Tendo saúde e o resto a gente dá certo, né? Tendo saúde e o resto é bom. Não, que tendo saúde? Não, se não tiver saúde, então, daí então não tem mais nada, acabou. Não é assim. Paulo falou da vida não preciosa. Ele inverteu o valor, isso que é considerado um valor do ser humano, que é a vida humana, para aqueles que creem em Cristo, que foram salvos pela fé em Cristo, que estão endereçados ao céu. Atos 20, versículo 4, ele escreve assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele sabia que ele ia ser martirizado, ia ser morto. Ele não estava nem aí, porque ele não considerava mais a sua vida preciosa, porque ela estava nas mãos de Deus. Ele tinha sido salvo por Cristo, ele tinha agora a certeza de vida eterna, que é uma coisa que os judeus não tinham, por natureza. Os judeus tinham certeza de promessas que Deus podia dar, de abundância de trigo, de mel, e etc, etc, mas não de vida eterna. Agora, tudo isso nós recebemos, essa caixinha toda de pedras preciosas. Como você recebe isso? Como você ganha isso? Como você adquire isso? Não adquire. Você não pode adquirir porque você não tem como pagar isso daí. Então tem que vir de graça, tem que ser um presente. Assim como o anel de noivado que você deu para sua noiva, se ajoelhou para lá, abriu a caixinha e falou, olha bem, eu quero me casar com você, você aceita. Imagina a sua noiva, tira o cartão de crédito e fala assim, você trouxe a maquininha para eu pagar o cartão? Não, o anel, não é para pagar. Não, mas se eu não pagar, eu não aceito. Não é um presente, é graça, é de graça. Graça é Deus dar a você o que você não merece. O que você merece? O que você não merece. O perdão e a salvação eterna. Graça é Deus dar a você o que você não merece. Perdão e vida eterna. Para evitar que você receba o que merece. Juízo eterno. O fogo, o lago de fogo eterno. Então, graça, as coisas, Deus dá por graça todas essas coisas preciosas, começando pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, para não dar a você o que você mereceria, que seria o lago de fogo e a condenação. Porque por graça ele quer comprar você. Pela fé nele. Porque pela graça sois salvos, escreve Paulo em Efésios 2, de 8 a 9, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Continua Paulo em Romanos 11, versículo 6. De outra maneira, a graça já não é graça. Se é por graça, já não é por obras, por esforço. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos capítulo 11, versículo 6. E buscando na internet definições para graça, eu tropecei num site onde tinha um texto de um pastor protestante, de uma religião fundamentalista protestante, e eu fui ler o texto e falei assim, vamos ver então o que ele fala de graça, né? E fiquei surpreso, porque isso é o que as pessoas estão escutando nos púlpitos hoje, pensando que é evangelho, e não é. Não é evangelho, e não é graça. Ele escreveu o seguinte, um currículo invejável de cursos de teologia no Brasil e no exterior, tendo pregado em igrejas brasileiras e nos Estados Unidos, a graça não é graça, escreve ele. A graça não é de graça, escreve ele. Ela custa o poder insondável e incompreensível do amor de Deus por nós. Até aí estava bom.
Claro que não é de graça a graça. É de graça para nós, mas não foi de graça para Deus, porque ele teve que entregar o seu filho para pagar pelos nossos pecados. Mas aí ele continua escrevendo assim: e ela, a graça, deve custar o nós sacrificarmos no altar de Cristo todas as podridões ainda remanescentes no processo de nosso crescimento como filhos de Deus em Cristo. Ser cristão, então, é exercitar em nossa estrutura, pela misericórdia do Senhor, a graça de Cristo que nos cura, alimentados pela graça de Cristo, que nos permite crescer de fé em fé até a estatura do varão perfeito. E depois ele continuava explicando, na realidade, na ótica dele, a graça seria algo que Deus nos capacitaria para que nós, então, pudéssemos daí ir limpando os nossos pecados para podermos receber a salvação. Isso não é graça. Uma pessoa que creu em Cristo, naquele momento que ela creu em Jesus como seu Salvador, ela está salva eternamente. Parou ali, começou ali a sua nova vida. Não tem mais nada para ela se limpar, nenhum pecado para ela purificar, não tem nenhum purgatório para purgar o restante dos seus males, não. Aí você me perguntaria, e passagens como aquela que fala do varão perfeito, até atingir o varão perfeito, tal, que parece exigir um esforço nosso para atingir uma certa estatura? Bem, elas não estão falando de salvação, essas passagens. Elas estão falando agora do crescimento do salvo, daquele que foi perdoado por Cristo. E uma maneira que eu encontrei, que eu acho bastante fácil de compreender, é a seguinte: você vai na praia, fica totalmente queimado, esqueceu o protetor solar, fica totalmente queimado do sol, e aí sua pele começa a sair. Eu pergunto, você tem que criar uma nova pele agora? Não. O seu organismo já cria a nova pele e ela já está ali, debaixo da pele velha. O que você faz então? Você tira a pele velha. Você se descasca, porque a nova já está lá, pronta, nova, 0 quilômetro. Você se descasca apenas. Deus dá a você uma nova vida. E o sol desse mundo, a poeira desse mundo, a sequidão desse mundo vai nos deixando queimados de andar por aqui, mas isso não muda a nova natureza que já está lá. Já está lá por baixo dessa pele seca, velha, que você foi acrescentando no seu andar aqui. Então a salvação não tem nada a ver com a vida cristã depois, com a santificação do dia a dia, onde você coloca para fora aquilo que você já tem e já é aos olhos de Deus. Não algo que você adquira de novo. Não, você já tem e já é santo aos olhos de Deus e coloca para fora. Mas tudo começa com a sua salvação. E a sua salvação começa no momento em que você passa a ter a mesma apreciação que Deus teve pela pedra mais preciosa que existe em todo o universo, em todos os tempos e até antes dos tempos. Jesus Cristo, o Senhor. Podemos dar graças a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Nós agradecemos, Pai, por essa pedra preciosa que Tu colocaste diante de nós. Esse Senhor Jesus perfeito que veio ao mundo para sofrer, morrer no lugar do pecador, para que seja ali um sacrifício em nosso lugar. Pai, nós agradecemos por este evangelho, esta boa nova de salvação que não tem condições, que é de rendição a Cristo. Pedimos, Pai, se porventura aqui, ou alguém que vai escutar essa mensagem depois, ainda não tem a salvação perfeita, não tem a certeza de vida eterna, não tem o conhecimento de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, Tu possas tocar nesse coração, Pai, para que essa pessoa desfrute, agora mesmo, da vida eterna que Tu ofereces em Cristo, e tenha todos os seus pecados perdoados, todos eles, sem distinção alguma. Pai, nós agradecemos por essa mensagem do Evangelho, agradecemos ainda pela oportunidade que Tu nos dás de pregá-la e que Tu também dás aos que a escutam, porque o tempo está para terminar. Nós agradecemos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.